Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? A nossa aula de hoje é destinada a entender as habilidades essenciais para o gestor de conflitos. Já entendemos que o gestor de conflitos ele tem que ter um olhar diferenciado, já entendemos que existem formas de você adquirir esses aportes, essas ferramentas para o seu dia a dia, já te dei dicas de como fazer isso e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas habilidades essenciais que o gestor de conflitos como pessoa deve ter. É interessante você entender que habilidades elas são adquiridas, elas são possíveis de que você estude, aprenda, exerça, pratique, até que você as tenha. É bem diferente de um dom, né? O dom, provavelmente, ele já nasce com a pessoa, a habilidade não. A habilidade a gente adquire estudando. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre formas e possibilidades de você aprender sobre essas habilidades, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre quem é o gestor de conflitos. O gestor de conflitos, ele é uma pessoa que ele precisa ter características específicas para isso. Ele tem que ter habilidade de escuta, ele tem que exercer o seu não julgamento, nós não podemos julgar aquelas pessoas que estão ali. Deixamos o julgamento para outras pessoas que estão dentro do sistema de justiça que podem fazer isso. Nós, gestores de conflitos, nós precisamos separar a pessoa do problema. Nós precisamos entender que julgar não é um bom caminho para fazer com que aquela pessoa se aproxime de nós e que nos ajude a ser instrumento na vida dele. Além disso, o gestor de conflitos precisa ter paciência, precisa ter criatividade. Se você está apressado ou se você está com a cabeça cheia ou cheia de problemas, talvez não seja um bom momento para ouvir a outra pessoa. Ou se você consegue separar, aprender a separar esses momentos pessoais, esses momentos profissionais, para que aquele conflito não adentre a sua vida pessoal e vice-versa, que é a tal da imparcialidade, né? Então, o gestor de conflitos ele tem que ter características específicas. Outra importante, o acolhimento. Nós precisamos acolher, mostrar para aquela pessoa que é um caminho que ela tem que passar, mas que aquilo vai passar e que vai ficar tudo bem dentro da medida do possível. Então, nós precisamos ter essa habilidade. E além disso, a gente também tem que compreender o nosso papel como profissional do direito. Vejam aqui essa tirinha que eu trouxe aqui para vocês de algo que acontece muito dentro do Poder Judiciário. Não sei se você que está aí me ouvindo, que você que está aí me vendo, vai se identificar com isso aqui. Mas vejam, quanto tempo vamos ficar nesse blá blá blá? Você está insistindo com uma técnica que não está funcionando. Estamos aqui há mais de 20 minutos. Não vai ter acordo. Vejam, pessoal, que isso aqui é uma linguagem muito violenta, né? E para além da violência física, a gente fala de uma violência verbal. A violência verbal, ela traz para a gente um grande distanciamento entre você, entre a pessoa e entre aqueles envolvidos. E isso vai te dar uma consequência. O acordo realmente não vai chegar, né? Então, se você não está aberto para o diálogo, se você não está aberto para a compreensão, esse tipo de comunicação, ela é altamente destrutiva. E aí eu já te adianto, a comunicação é base das nossas relações e grande parte dos problemas está na comunicação. Nós, em certa medida, não fomos acostumados a nos comunicar com assertividade. Isso não te ensinam na faculdade, isso não te ensinam no colégio. Você tem que ir atrás de aprender. O que eu acredito um pouquinho errado, porque nós seres humanos precisamos aprender a nos comunicar, mas nós não precisamos esperar o problema chegar para entender essa necessidade. Então vejam aqui, a gente precisa mudar essa postura aqui. Ai, Marcela, mas eu não tenho mais essa postura. Mas eu tenho certeza que no seu dia a dia você já deve ter passado por alguém por aí que tenha adotado essa postura. Mas o que é que eu posso fazer? Manter a sua própria postura, né? A gente não pode mudar a nossa postura por causa daquelas pessoas que estão ali. O importante é a gente continuar com a nossa comunicação assertiva, com a nossa comunicação não violenta, porque isso com certeza vai semear outras comunicações não violentas ao seu redor. A gente precisa ser semente, né? Então, quais são as habilidades que nós temos que ter para quando esse problema acontecer, quando uma pessoa chegar para você com a dificuldade de fazer acordo, com problemas ali, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu te digo é que existem as hard skills e as soft skills. Você já ouviu falar nisso? Gente, as hard skills são habilidades que o profissional já deve ter, já se parte do pressuposto que ele já tenha na sua caminhada.
Por exemplo, se você é advogado ou formado em direito, pressupõe-se que você já tem suas hard skills bem estabelecidas. Quais são as habilidades do profissional do direito? De forma intuitiva, nós temos o direito material, o direito processual, processo civil, processo penal, direito das famílias, tudo isso. Se você passou por sua caminhada na faculdade e você logrou êxito na OAB, é muito provavelmente, ou enfim, no seu concurso, enfim, é muito provavelmente que essas hard skills já estão dominadas por você. Ou pelo menos que você cada dia mais já tem a compreensão de que essas hard skills precisam estar na sua cabeça. Da mesma forma, o engenheiro, o médico, todos eles, se eles têm essa formação, parte do pressuposto que as hard skills já estão nele. Mas as soft skills, que são essas habilidades que nós chamamos de habilidades socioemocionais, que em inglês são chamadas de soft skills, são habilidades que você vai adquirindo ao longo da sua vida e que não estão com você necessariamente dentro da faculdade, dentro da escola. Elas estão de forma transversal. Por exemplo, quando o seu professor manda você fazer com seus colegas, aliás, pede, porque ninguém manda em ninguém, mas quando um professor pede para você fazer um trabalho em grupo. A princípio você diz, poxa, que chato fazer trabalho em grupo, mas vejam que isso traz para a gente uma flexibilidade de negociação, de combinar com seus colegas como vai ser essa apresentação, de busca ativa de conhecimento. Você vai na internet, vai nos livros, então tudo isso são habilidades que trazem para você, que você não sente que está tendo, mas que são habilidades que te engrandecem como pessoa e como profissional. Então, isso são as soft skills, são essas habilidades socioemocionais, flexibilidade, habilidade de abertura para o novo, então tudo isso são essas soft skills. Mas, Marcela, por que você está falando tanto em soft skills aqui, diferenciando das hard skills? Porque esse nosso curso também é uma chamada para você, para aprender que soft skills você precisa desenvolver para a nossa vida aqui como gestor de conflitos. Eu quero que você aí, depois que terminar esse curso, se denomine como gestor de conflitos. Então, como é que você vai se aprofundar nessa teoria? Vejam bem, o Fórum Mundial Econômico trouxe para a gente em 2021 as top 15 habilidades para o profissional de todas as áreas, inclusive a do direito, claro, e essas habilidades são habilidades que trazem para a gente prospecções sobre o futuro dos empregos. Se você tiver interesse em ver esse estudo, esse apanhado, ele está em inglês, mas você pode colocar Fórum Mundial Econômico, e colocar The Future of Jobs, o futuro dos empregos, certo? Quando você digita isso, ele aparece. Ele está em inglês, algumas pessoas não vão conseguir ler, mas quem tiver interesse pode, inclusive, traduzir, não tem problema. E esse estudo do Fórum Mundial Econômico trouxe para a gente prospecções em relação ao mercado até 2025, já incluindo a pandemia do Covid-19. Então, a gente vê que as habilidades elas já estão inseridas dentro desse contexto. Qual o contexto? É o da Revolução 4.0, ou seja, da Revolução Tecnológica, celular, aulas virtuais, tudo isso que a gente já vivencia. E outras questões, o home office, o emprego é part-time job. Então, existem muitas coisas que estão envolvidas aí. E agora, eu vou te mostrar as 15 habilidades top do Fórum Econômico Mundial, do Fórum Mundial Econômico, para te mostrar que você também precisa desenvolver essas habilidades para você se adequar ao mercado de trabalho, ao seu dia a dia profissional como um todo. A primeira habilidade que nós temos que desenvolver é o pensamento analítico e a inovação. A segunda habilidade, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Ou seja, o profissional do século XXI, ele tem que ir atrás do seu aprendizado, ele tem que entender quais são as suas necessidades e ele próprio buscar como aprendê-las. Nós também devemos resolver problemas complexos, temos que desenvolver essa habilidade. Olha só, você que está aí já está buscando, Você já entende que tem problemas complexos para resolver e que precisa resolvê-los. Pensamento crítico e análise, e aí eu sempre falo em sala de aula. Eu duvido muito que algum profissional na sua caminhada, algum professor na sua caminhada, tenha lhe perguntado assim, o que você acha em relação a certo assunto? Isso, pessoal, é o desenvolvimento do pensamento crítico. Criatividade, originalidade e iniciativa. Olha só a criatividade aqui como uma habilidade. Nós estamos na 1, 2, 3, 4, 5, quinta habilidade do profissional do século XXI.
criatividade. Latente, nós precisamos ser criativos, resilientes e flexíveis para criar novas possibilidades. Liderança e influência social, vejam aqui as redes sociais, não somente Instagram, como LinkedIn, enfim, todas as redes sociais, influência social, tanto no offline, ou seja, no nosso dia a dia, como também nas redes sociais, fazem parte desse profissional do século XXI, e a habilidade de liderar. Vejam que liderar é diferente de ser um chefe. O chefe, ele pode ser um líder como pode não ser, né? Existem vários livros interessantes sobre liderança, que um deles, principalmente, do Daniel Goleman, que se chama Liderança, que é muito bom. Temos o livro da Brené Brown, chamado A Coragem para Liderar. Se vocês tiverem interesse, anotem aí também para vocês se prepararem mais sobre isso, tá certo? Uso, monitoramento e controle de tecnologia, ou seja, a tecnologia cada vez mais permeando nossas relações. Design e programação de tecnologia, aplicativos, enfim, todas essas coisas que fazem parte de programação de tecnologia. A outra habilidade do profissional do século XXI, resolução, tolerância ao estresse. Olha aqui a pandemia, né? Na pandemia a gente sabe que foi um momento de muito estresse, muito sofrimento, insegurança. Então a resiliência veio aqui no top 15 das habilidades do profissional do século XXI como uma dessas habilidades que nós devemos desenvolver. Raciocínio, resolução de problemas e ideação. A ideação justamente é a capacidade que nós temos de pegar nossa criatividade e transformar em algo complexo, em algo que realmente pode ser feito. É a ideação. Inteligência emocional, aqui todos nós sabemos o que é inteligência emocional, sabemos que faz parte das soft skills e que nós precisamos também desenvolvê-la. O ser humano, ele desenvolve ao longo do tempo a inteligência emocional e para além de uma forma mais superficial, né, ele precisa dessa leitura, desse estudo sobre inteligência emocional para que ele possa ser resiliente, né? Solução de problemas e experiência do usuário. A experiência do usuário que também está cada dia mais vindo para o direito, com a criação de aplicativos, com a criação de formas de aproximação da pessoa com o órgão, com o seu advogado, com essa situação que veio muito intensamente com a pandemia. Nós só tínhamos como nos comunicar com os órgãos ou com seus advogados, ou enfim, com todas aquelas pessoas que fazem parte do sistema de justiça de forma online. Então, como é que a gente pode fazer? Melhorando a experiência do usuário. Orientação de serviço, que é justamente essa forma que nós temos de servir ao ser humano, entendendo que somos seres humanos, também devemos estar abertos a servir. Análise e avaliação de sistemas, e aí vemos a jurimetria no direito muito aplicada aqui, e a persuasão e a negociação. Lembrando que nós vamos ter aqui um módulo inteiro para você aprender a negociar. Então vejam que tudo que nós estamos baseando nossos encontros está aqui dentro do estudo do Fórum Econômico Mundial, um estudo altamente sério, embasado, e que traz para a gente que habilidades são essas que nós precisamos desenvolver para o século XXI. Mais ainda, nenhuma dessas habilidades aqui a gente encontra onde? Na nossa formação em Direito, né? Vejam que tem também uma boa notícia. A habilidade do profissional do século XXI, as habilidades, elas são conquistadas. Tudo é uma questão de preparo e treino. Então, eu te convido a treinar, a se habilitar, a cada vez mais entender as soft skills como parte do seu conhecimento, como parte da edificação do seu conhecimento. Eu sempre comento em sala de aula que nós vivemos em uma escadinha, né? A graduação faz parte de uma escadinha. A sala de aula, ensino fundamental, ensino médio, tudo isso faz parte da escadinha. Mais uma escadinha que você vai subir é a escadinha das habilidades socioemocionais, certo? Use as dicas da sala de aula e coloque-as em prática. Lembra que eu falei para vocês lá no módulo anterior, que, aliás, em uns módulos anteriores, que a aprendizagem, ela tem que se conectar com a prática. Não adianta você ficar aqui me ouvindo e me vendo, anotando tudo que eu falar, se você não coloca no seu dia a dia em prática. Então, eu te convido também a trazer isso para o seu dia a dia, buscando praticar. E aí eu te pergunto, para terminar o nosso módulo, quais as habilidades do profissional do século XXI você vai colocar em prática hoje? Anota aí, faz o seu planejamento, planeja aí o que faz mais sentido para você. É ler um novo livro? É entender sobre negociação? Você tem 15 habilidades aí que você pode desenvolver. Quais delas você vai utilizar para você? Lembrando que, a partir dos próximos módulos, nós também vamos trazer algumas habilidades aqui que se conectam muito com as habilidades do profissional do século XXI. E que esse curso tem como base metodológica
também o relatório do Fórum Mundial Econômico, tá certo? Então, te espero até a próxima aula. Tchau, tchau!